Hello guys, what's up? I'm Fabio, your best English teacher. É isso aí, gente. Tô aqui de volta para falar um pouquinho para vocês sobre o quê? Inglês. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem diferente, bem polêmico. As pessoas costumam sempre estar se questionando a respeito desse tema que nós vamos tratar hoje. E é o seguinte, é chato estudar inglês? Eu acho que é uma das coisas que eu mais escutei por aí, é que eu não estudo inglês porque eu acho chato. E hoje nós vamos ver por que você acha chato, por que você tem essa ideia na sua cabeça e como você pode fazer para tornar o ensino do inglês mais atrativo, mais legal para você, beleza? Então, nem vamos demorar mais, já vamos começar! Pois é, pessoal, esse é o tema de hoje. Vamos falar sobre por que estudar inglês para algumas pessoas é chato. Mas antes de começarmos a estudar isso aí, eu queria pedir para você assistir esse vídeo até o final. Porque de repente essa é a sua situação, de repente eu vou tocar num ponto que vai fazer sentido para você e eu vou dar algumas dicas até o final do vídeo de como você pode mudar essa realidade para você. Porque provavelmente você sabe o quanto o inglês é importante na sua vida, beleza? Então eu quero pedir para você já dar o seu curtir, ativa o sininho que é para você ficar sabendo quando a gente coloca coisa nova para você. Aproveita e deixa seu comentário se você achar que tem alguma coisa que eu esqueci de falar nesse vídeo, né? Algum motivo pelo qual você talvez ache que é chato estudar inglês, ou então alguma sugestão que você pode me dar para deixar o ensino do inglês mais divertido para as pessoas, tudo bem? Então, vamos trabalhar como uma comunidade, eu ajudo vocês, vocês me ajudam e a gente acaba crescendo todo mundo junto, beleza? Então, vamos começar. Vamos imaginar a situação. Você tá aqui de boa, tranquilo, e chega aquele teu amigo e diz assim, pô cara, a gente devia aprender a falar inglês, inglês é tão legal, vem aquela coisa na sua cabeça, pô, inglês é muito chato, cara, eu detestava as aulas de inglês da escola, então eu não vou fazer isso não, vou fazer outra coisa, vou fazer algum outro curso, ou não vou fazer nada, o negócio de inglês não me ajuda. Pois é, a maioria das pessoas, gente, tem essa ideia, tem a ideia da escola. Tem alguma coisa errada no inglês da escola? Eu diria que tem, mas não cabe a mim julgar, tá? Tudo bem. O problema é que a escola ela tem uma característica, uma pegada, vamos chamar assim, diferente daquela pegada quando você tenta aprender alguma coisa. Por exemplo, na escola você estudou provavelmente o verbo to be, né? Provavelmente você estudou o verbo to be por 2, 3, 4, 6 anos, 7 anos, ou então até mesmo durante todo o tempo que você estudou inglês na escola, em algum momento você viu o verbo to be. Não é verdade? Se você sabe ou não, é outra história. Deixa eu perguntar, você sabe o verbo to be? Se não sabe, não tem problema, tá? Ainda é tempo de aprender. Mas enfim, o verbo to be é uma coisa muito fácil. Porém, o currículo da escola, ele tem uma característica específica, ele é pré-determinado e vem as ordens lá de cima, lá do MEC. Então o professor da escola tem que fazer aquilo que é passado para ele, tá? Aquilo que é passado para ele pelo MEC. E além do mais, tem 40 pessoas na escola, numa sala de aula, 30 pessoas na sala de aula. Lógico que não é a realidade de todo mundo, mas eu já fui professor e sei exatamente como isso funciona. Eu fui professor já da rede pública de ensino e assim, ensinar inglês para 40 pessoas que muitas vezes já vem com aquela ideia de que inglês é chato, é bem complicado, né? No final, o que é que acontece? Muita gente vem estudar inglês sem saber o que estudar, por que eles devem estudar inglês. A maioria dos meus alunos não tem uma resposta para isso. Eles simplesmente aprenderam que tem que aprender inglês. Realmente inglês é uma coisa muito importante, mas a gente vai ver daqui a pouco o quão importante é saber o porquê que você faz inglês. Com isso, a gente junta uma coisa com outra, uma coisa anterior, uma experiência desastrosa anterior, com a falta de coisas no presente, né, a falta de razões no presente para estudar, e acaba ficando aquela história assim que termina naquela frase, naquela típica frase assim, para que eu vou estudar inglês se eu moro no Brasil? Mas vamos lá, vamos entender por que você deve estudar inglês e como você vai tornar o inglês agora uma coisa muito interessante. Para deixar o inglês mais divertido, o primeiro conselho que eu dou para você é que tenha um objetivo, tenha um propósito por trás do inglês.
Muita gente pensa o seguinte: se eu aprender inglês, eu vou me dar bem na vida. Eu vou arrumar um emprego, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Ora, pois deixa eu te contar uma novidade. Muita gente não sabe, mas o inglês não é o objetivo principal da sua preparação para a vida, dos seus estudos. O inglês é apenas uma ferramenta que você vai ter. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que você entrou numa faculdade, você fez a faculdade de Ciências Contábeis e de repente você percebeu, tenho que aprender inglês. Muita gente acha que o saber inglês vai incluir essa pessoa no mercado de trabalho. E não é assim. O inglês é uma ferramenta que vai te ajudar a conseguir essa vaga, mas não é o principal. Se você souber falar inglês, mas não for um bom contador, não tiver o seu diploma de ciências contábeis, você não vai conseguir uma posição no mercado. O inglês não vai fazer essa mágica por você. Então o que é que o inglês faz? O inglês, ele vai te dar aquele diferencial, ele vai te dar aquele impulso que vai te diferenciar de outras pessoas que têm o mesmo curso que você, seja ciências contábeis, seja medicina, seja administração, qualquer que seja. Por isso, o inglês não deve ser aquela coisa, eu tenho que fazer inglês. E sim, você tem que se perguntar, o porquê que eu tenho que fazer inglês? Então, pessoal, quando a gente estiver falando de aprender inglês, primeiro você tem que conectar o inglês, a aprendizagem do inglês com o seu objetivo. Se você tem essa possibilidade de conectar o inglês com o seu objetivo, tudo vai fazer mais sentido. Todo o esforço que você faz para aprender inglês vai fazer total diferença para você. Você vai notar que as coisas vão vir com mais facilidade para você. Além disso, você vai perceber que se você tem esse objetivo e você consegue fazer com que o inglês se encaixe nele, você vai perceber que isso vai fazer uma diferença enorme para cumprir e chegar onde você quer. A segunda coisa que você tem que entender para que o inglês seja mais divertido para você é que você precisa esquecer o que você aprendeu na escola. Como assim esquecer? Exatamente, esquecer o que você aprendeu na escola. Não necessariamente o que você aprendeu, e sim o que você não aprendeu na escola. Você não aprendeu na escola, por exemplo, que inglês é uma coisa divertida. E eu vou contar para vocês a minha história. A minha história é bem parecida com a de algum de vocês e vocês podem até se identificar com isso. Eu aprendi inglês, comecei a estudar inglês assim, fazer curso e tal para aprender, mais ou menos lá em 2006. Aí eu cheguei lá com a mesma ideia, tinha acabado de sair do ensino médio ali e tava com a mesma ideia na cabeça. Inglês é chato, para que eu vou fazer inglês? Eu detestava essa ideia. Mas minha mãe acabou me colocando para fazer o inglês, mesmo sem eu saber para que eu ia aprender inglês. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que o curso de inglês ele tem uma ideia, uma estratégia totalmente diferente da sala de aula. Cada curso de inglês tem a sua própria metodologia para você chegar lá. Exatamente. Cada curso de inglês tem a sua própria ideia, sua própria estratégia, seu próprio objetivo. E isso acaba fazendo com que você tenha uma visão diferente da língua. Quando eu comecei a fazer curso de inglês, eu percebi, nossa, isso não é igual na escola. Na escola era só resolver exercício, era só fazer prova, coisa do tipo. Aqui não. Aqui eu tenho que me esforçar, eu tenho que falar. Então, foi aí que eu percebi que, aprender inglês pode ser muito divertido. E ainda mais, gente. Eu nem quero expressar para vocês a satisfação que a gente sente quando a gente começa a entender as coisas em inglês. É muito legal. Pois é, e toda a escola de inglês, muita gente vai perguntar agora, mas qual é a escola de inglês que você fez? Ou qual é a melhor escola de inglês? Cada escola tem a sua própria metodologia, a sua própria forma de fazer você aprender o inglês seguindo a sua própria lógica. Então, o desafio para nós aqui, que somos clientes, que somos espectadores e que queremos aprender inglês, é descobrir qual metodologia se encaixa melhor no estilo de pessoa que a gente é. E a próxima dica que eu vou dar para tornar o inglês mais divertido é inseri-lo nas suas atividades preferidas. Eu não sei qual é a sua atividade predileta, eu não sei o que é que você gosta de fazer, porém eu sei uma coisa, tem alguma forma de você incluir o inglês nisso. Eu gosto de praticar esportes, tem como eu incluir inglês na prática de esporte? Claro que tem. Acompanhar atletas do exterior, assistir competições fora do país, entender os termos do seu esporte, mas tudo isso em inglês, tá? Não esquece, você pode assistir também documentários sobre o esporte, reportagens e tudo mais. Como você ainda não é profissional, você ainda não é fluente também no inglês,
você pode até acompanhar com as legendas, mas assiste em inglês para você começar a ver como é interessante. Ah, mas eu não gosto de esporte, eu gosto de música. Música dá para fazer também? Música tem uma infinidade, a maior indústria fonográfica do mundo é a americana, tá? E lá tem muitos, mas muitos estilos diferentes. Inclusive, além do mais, tem até ritmos brasileiros que são cantados em inglês, por exemplo, Bossa Nova. Dá uma olhada. Sways so gentle that when she passes each one she passes goes. Now that's how it's supposed to be done. Você tem também uma infinidade de estilos. Com certeza vai te agradar, mesmo que não seja em português. Você pode usar as músicas que você gosta para começar a aprender inglês, aprender o que as palavras significam, aprender a pronunciá-las, aprender como vai as frases, as principais expressões. Tem muita coisa nas músicas. Provavelmente você não vai ficar fluente só ouvindo música, mas é um bom exercício e um bom começo para todo mundo, tá? Outra coisa, tem gente que gosta de games. Eu aprendi muita coisa em games. Só que aí tem os engraçadinhos que vão dizer, mas hoje os games vêm em português, tá? Mas vem em inglês também. Qual é o seu objetivo? Não é aprender inglês? Então põe aquele teu game, aquele game que você gosta em inglês. Assista gameplays em inglês. Tem muita gente que joga. Que é de fora do Brasil. Inclusive na maioria dos esports, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, se você gosta de games. A maioria dos profissionais, dos melhores do mundo, são em inglês. E eles constantemente fazem lives, fazem gameplays, colocam vídeos no YouTube. Então você pode acompanhar esses caras e aprender inglês com eles também, e com os games, né? Põe aquele teu game em inglês, pode até botar a legenda em português por enquanto você ainda não é fluente, né? Mas aos poucos você tem que ir trocando, vai colocando legenda em inglês, vai deixando tudo acontecer em inglês. Eu gosto de ler livros em inglês, cara, aprende a ler livros em inglês. Ah, mas aí vai demorar um pouquinho. Então faz o seguinte, faz a tua aula de inglês e à medida que você vai aprendendo, você vai começando a ler livros em inglês. A ideia aqui não é você aprender sozinho, e sim tornar o estudo do inglês, tornar a aprendizagem do inglês mais divertida para você. E tem muitas outras coisas. Ah, meu campo de estudo, eu posso ler coisas em inglês sobre o meu campo de estudo, posso assistir documentários sobre isso em inglês, enfim, tem uma infinidade de mídias de conhecimento que você pode adquirir em inglês e ainda assim aprender a área que você gosta, desfrutar daquilo que você gosta e ainda assim aprender inglês de uma forma muito mais divertida. Pois é, galera, essas foram 3 dicas que eu dei para tornar o estudo de inglês mais divertido para vocês, tornar a aprendizagem mais legal, mais dinâmica. Se você conhece algum outro meio que eu não mencionei aqui, deixa aqui nos comentários, deixa eu saber o que é que você está achando. Gostou desse vídeo? Quer pedir algum tema? Quer que eu fale sobre alguma coisa dentro da área do inglês, seja curiosidade, seja como aprender inglês de alguma forma, ou mesmo sobre costumes e outros países? Então, deixa seu comentário aqui embaixo e a gente se vê na próxima aula. See you!